Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo dessa série onde estamos construindo uma game engine do zero. Nesse vídeo nós vamos criar um contexto OpenGL para a gente conseguir renderizar em cima da janela que a gente criou no último vídeo, e a gente vai fazer isso absolutamente do zero, como tudo que eu proponho fazer nessa série. Antes da gente começar, eu tenho alguns avisos, são poucos, mas importantes. O primeiro deles é lembrar que existe o Apoia-se, apoia.c/GameDevlog. Se essa série está te acrescentando alguma coisa e se você sente que de fato você está aprendendo alguma coisa nova, e considere, por favor, apoiar o desenvolvimento dessa série lá no apoia.c/GameDevlog e também compartilhar esses vídeos com as pessoas com que você estuda e trabalha, se você acha que esse conteúdo também pode agregar outras pessoas. E esse canal crescendo só vai fazer com que eu acabe criando mais conteúdo e mais vídeos, e acho que todo mundo ganha, ok? O segundo aviso é lembrar e avisar para quem ainda não sabe que eu estou publicando aqui nesse canal um podcast que eu estou fazendo com outros dois desenvolvedores também, pessoas. Um deles ainda trabalha na indústria de jogos, outro já trabalhou na indústria de jogos, inclusive comigo. E é um podcast onde a gente fala sobre o desenvolvimento de jogos, sobre carreira, sobre indústria. Se você ainda não ouviu, tem 2 episódios já. A gente tenta liberar os episódios a cada 2 semanas. E o link da playlist vai ficar aqui na descrição do vídeo. E o terceiro ponto é: vale a pena a gente criar um Discord para esse canal, para a série de vídeos, para o podcast, enfim. Algumas pessoas me perguntaram se eu tenho Discord em alguns comentários. Eu tenho, mas eu praticamente não uso para... Enfim, fora ficar à toa com amigos em algum servidor aleatório, eu não uso Discord para nada muito sério. Mas eu estou considerando criar um servidor para o canal e acho que seria um ponto interessante para as pessoas se juntarem e discutirem os vídeos, ou discutirem o podcast, ou simplesmente se juntarem para discutir programação e compartilhar conhecimento, experiência. Talvez seja uma coisa legal. Então, se você acha que isso pode ser uma coisa boa, se você gosta da ideia, por favor, me fala aí nos comentários, que dependendo da recepção disso, eu vou levar à frente ou não criar um Discord server para essa comunidade, tanto dos vídeos aqui quanto do podcast. Ok? Então, vamos para o conteúdo. Ok. Como criar um contexto OpenGL do zero? Curiosamente, eu nunca vi ninguém explicando isso em lugar nenhum. Há muito tempo atrás, quando eu tentei fazer isso sozinho pela primeira vez, foi difícil achar material. Não é surpresa que eu não tenha achado nenhum material em português. E eu também nunca vi nenhum vídeo no YouTube que passasse perto disso. Então, é um conhecimento meio perdido. Eu realmente não sei como as pessoas aprendem isso. Até porque todo lugar que eu vejo, inclusive vídeos das pessoas falando: ei, vamos fazer uma game engine, ninguém programa as coisas de fato. Então, metade do trabalho é sempre importar alguma biblioteca. Então, esse sem dúvida é um conhecimento difícil de encontrar. Então a gente vai começar implementando um método chamado init.OpenGL, que recebe um ponteiro para uma window que já tenha sido criada, int.gl major version, que é a versão alta do OpenGL, e int.gl version minor, que é a versão baixa, o tipo 3.0. Major seria 3, 0 seria minor. E color bits, quantos bits a gente vai usar para cor, e int depth bits, quantos bits a gente vai usar para o depth buffer. Esse cara está na platform.
Eu estou digitando incrivelmente bem hoje. E vamos tirar a plataforma daqui. Ok. Como essa coisa toda funciona? O que a gente vai ter que fazer? O Windows me permite criar um contexto OpenGL. A forma fácil que o Windows me dá de criar um contexto OpenGL é um contexto OpenGL 1.0, se eu não me engano. Isso foi desenvolvido pela Microsoft, essa forma de conseguir um contexto OpenGL. Se eu não me engano, não existia DirectX. Eu posso estar falando bobagem, mas... Era numa época em que a gente nem fazia ideia do que ia vir pela frente com o OpenGL, e não tinha muito como você especificar, olha, eu quero tal funcionalidade do OpenGL, porque essas funcionalidades não existiam. E a forma com que o Windows faz a coisa nunca foi alterada. Ela permanece igual desde 1994, 95. E o que acontece é que essa forma ela não é mais ideal, ela não funciona para a gente conseguir um contexto OpenGL que a gente chama de Core Profile, ou seja, um contexto OpenGL moderno. E o que a gente tem que fazer é criar um contexto OpenGL 1.0 para, através desse contexto OpenGL, a gente conseguir acesso a duas funções específicas que vão permitir que a gente crie um contexto OpenGL moderno. O problema disso é que o Windows obriga a gente... Na verdade, o Windows impede a gente de mudar o contexto OpenGL de uma janela. A gente só pode setar isso uma vez. Na verdade, o Pixel Format, que eu vou explicar. E então a gente vai ter que criar uma janela, criar um contexto OpenGL associado a essa janela, pegar o ponteiro para duas funções que vão nos permitir criar um novo contexto OpenGL mais moderno, e a gente destrói a última janela que a gente criou e aplica esse contexto OpenGL à nossa janela, que é essa window que a gente está passando aqui. Então, é um pouco estranho e o Windows não facilita a nossa vida, mas é assim que a coisa é. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma window chamada dummy window e vou chamar o nosso método create window. Só que eu vou passar tamanho 0 e 0 e não vou me importar muito com o título. Depois eu preciso pedir para o Windows uma coisa chamada Pixel Format, que é choose Pixel Format, que é uma forma de especificar para ele as características de como eu vou renderizar em cima dessa janela. E essa função é muito simples, ela só recebe o ponteiro para uma estrutura. Na verdade, não. Ele espera um handler de uma janela e o ponteiro para uma estrutura Pixel Format Descriptor, que a gente vai especificar já já. Mas acho que é melhor. Tem um bom exemplo aqui nessa página da documentação que eu vou ripar totalmente. Mas ele é bem simples. Esse exemplo é exatamente o que a gente quer e ele já vem documentado, então eu acho que vale a pena a gente ficar com ele. O que a gente está fazendo aqui é dizer... Tem todos esses parâmetros, a documentação explica o que cada parâmetro faz. Muitos deles são zerados. Not used, not used, not used e tal. Mas alguns deles a gente vai querer trocar. Por exemplo, anySize é o tamanho dessa estrutura, então por isso que a gente está passando size of pixel format descriptor. Version tem que ser 1, set this member to 1. Flags são algumas flags que indicam como a gente quer usar como a gente quer renderizar em cima dessa janela. Então algumas coisas óbvias do tipo Pixel Format Descriptor Draw to Window, sim, a gente quer renderizar em cima do window.
Suporte GDI não, a gente quer suporte OpenGL e a gente quer Double Buffer. Depois RGBA Type, eu acho que serve esse que ele botou no exemplo, que é o PFD Type RGBA. Color Index, sim, vai ter que ser RGBA. Isso aqui quer dizer, ou eu vou especificar cores através de canais vermelho, verde, azul e alfa, ou eu vou usar uma paleta de cores. Eu nunca usei uma paleta de cores, eu sei que o Windows antigo fazia isso. Eu não faço ideia como trabalhar com a API do Windows usando paleta de cores e só não faz sentido para uma game engine. Então, esse exemplo é basicamente o que a gente quer. Deixa eu tirar esse comentário. Com exceção que esse 24 a gente quer que seja o nosso depth bits e esse 32 a gente quer que seja o nosso color bits. E está especificada a nossa estrutura pixel format. Quando eu chamo um choose pixel format, eu tenho que passar o device context da minha janela, e isso a gente fez no último vídeo. Não fizemos. Vamos fazer agora. HDC, device, só DC. Então, create window. Eu vou alterar o create window do último vídeo, para que antes dele retornar, ele vai pegar o device context da janela, que é get DC, se eu não estou enganado. Sim, ele só espera o handle da janela. Então a gente vai passar o handle da janela. Window, handle. Então a gente tem um DC aqui. Int pixel format. Na verdade, esse é o dummy window DC. E um ponteiro para PFD. O que ele retorna quando a gente não consegue um pixel format? Return value. Se a função falhar, isso é 0. Então, se pixel format foi igual a 0, na verdade, se destroy window, dummy window e return false. Significa que a gente não conseguiu essa etapa, a função vai retornar aqui. Depois que a gente dá um choose pixel format, a gente tem que aplicar esse pixel format na nossa janela com set pixel format. Seta a função setPixelFormat, seta o formato de pixel para o device context especificado. Tem uma coisa muito interessante aqui, que é setting the pixel format of a window more than once can lead to significant complications. O que isso quer dizer é que a gente só pode setar o pixel format para uma janela uma vez. E esse é o motivo da gente ter que criar uma janela com um pixel format, criar um contexto OpenGL Legacy 1.0, depois destruir a janela e criar tudo de novo. A gente precisa de um contexto OpenGL para pegar o ponteiro das funções que a gente precisa
para criar um contexto OpenGL moderno. E esse contexto OpenGL a gente vai aplicar na nossa janela. É a vida. Choose Pixel Format. E Set Pixel Format. Descer o formato. Ok. Então, essa função vai fazer é pedir para o Windows, ei, me dá um Pixel Format que atenda esses requisitos que eu passei. Que, aliás, precisa de limpar aqui. Tem muito lixo aqui do lado. Ó. Meu Deus, tem muito lixo. Ok. Ok, e o que o Windows vai fazer depois disso é retornar para mim um índice. Ele tem vários pixel format que ele suporta. Ele vai retornar um número que identifica... imagina que ele tem um array de pixel format, ele vai me retornar o índice desse array para o pixel format que mais se parece com o que eu pedi para ele. Ele pode, inclusive, não encontrar nada e vai ser o caso dele retornar aqui 0, ok? Dificilmente, a gente não pediu nada muito complicado, então ele certamente vai retornar alguma coisa pra gente se você não estiver rodando esse código numa torradeira. Então eu posso passar set pixel format e ele espera o Windows descer o pixel format que ele retornou e o endereço de uma pixel format descriptor. Ou seja, ele vai retornar para a gente essa estrutura igual a essa que a gente passou para ele, mas preenchida com o pixel format que ele encontrou. Então pode ser que algum parâmetro seja levemente diferente, porque, de novo, ele tenta se aproximar do que a gente pediu. Contanto que você não peça nada muito absurdo, como a gente fez aqui, ele vai conseguir retornar para você. E o que ele retorna? Change the pixel format. Other ones. Managing for thread application. You can only set the pixel format of a window one time. O que ele retorna? Eu não sei o que ele retorna em caso de... Bom, se ele não retornou 0, ele é um bool, né? Então, se caso ele não consiga setar um pixel format, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu não estou me preocupando muito com a estrutura. Possivelmente eu vou unir essas situações de erro num ponto só do código. Mas a gente setou um pixel format. Depois de setar um pixel format, se eu não me engano, a gente tem que criar um contexto OpenGL e setar o contexto OpenGL. Tá. Criar um contexto OpenGL antigo no Windows, a gente faz com create gl create context. wgl create context. Ok. Para criar o contexto OpenGL, a gente precisa chamar wgl create context e ele só espera o device context da janela. Então, window... Não é dummy, é o window não, é dummy window. Dummy window. E aqui é a mesma coisa, dummy window device context. E isso vai retornar um HGLRC.
que a gente quer guardar na nossa janela, que eu vou chamar de RC. Ok. Então, dummy window RC é igual a create GL context se dummy window, vou fazer o seguinte, HGLRC RC é igual se eu não tiver um RC, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Desculpa se eu estiver pulando o código muito rápido. Se eu não conseguir o RC, eu vou destruir a janela, retornar falso. Mas caso eu consiga o RC, eu vou precisar setar esse contexto OpenGL 1.0 como meu contexto OpenGL ativo e associado à minha thread. Uma vez que eu tenho um contexto OpenGL associado à minha thread, eu vou ter acesso às funções OpenGL. Antes de fazer isso, se eu tentar pegar uma função OpenGL, tipo, qual é o endereço dessa função para eu poder chamar? Ele vai retornar 0 para mim. Ele não vai conseguir pegar o endereço das funções. E é exatamente isso que essas bibliotecas fazem. O Glue é uma biblioteca que faz isso. Se eu não me engano, o GLFW também faz isso. E a gente não precisa dessas bibliotecas, a gente vai fazer nós mesmos o que elas fazem. Então, set pixel format, se eu não me engano é WGL set pixel format, vamos lembrar. MSDN WGL set pixel format. Eu escrevi aqui WGL make current. WGL make current. Torna um contexto OpenGL especificado, o contexto OpenGL ativo. Function makes specified OpenGL rendering context the calling thread's current rendering context. Então foi o que eu disse, ele está associado à nossa thread, não necessariamente à nossa janela. O DC está associado à janela e o contexto OpenGL está associado à nossa thread, mas ele precisa do DC. Então a gente passa o DC da janela e o RC da janela. Cadê o nosso init OpenGL? WGL make current dummy window vou botar mais para cima o código, RC é igual a RC, dummy window DC e dummy window RC. Então isso vai fazer com que esse contexto OpenGL esteja associado a esse DC e a nossa thread. O que ele retorna se ele falhar? True ou false? False se ele falhar. Então, se isso falhar, a gente vai querer fazer a mesma coisa. Cada vez vai ser uma mensagem de erro diferente, mas no fim a gente destrói a janela e retorna 0. Então agora a gente está numa situação que a gente tem um contexto OpenGL associado à nossa janela, associado à nossa thread, na verdade, e isso permite que a gente pegue ponteiros para as funções OpenGL. A gente faz isso com uma função chamada wglGetProcAddress, que simplesmente eu posso passar o nome da função, tipo wgl, por exemplo, uma das funções que a gente precisa. Deixa eu copiar essa linha aqui, colar aqui.
A gente precisa desse cara e desse cara. Esse cara e esse cara. O que acontece é que essa função que retorna o ponteiro para a função OpenGL, ele me retorna void pointer. E com void pointer aqui, função f, eu não consigo chamar, o compilador vai pirar se eu tentar chamar um f, uma função a partir de um void pointer. Então eu teria que ter aqui um typedef, alguma coisa que define exatamente, olha, isso é um ponteiro para uma função que recebe os parâmetros do tipo x, y, z e retorna um valor do tipo w, whatever. Então a gente precisa saber quais são as características dessa função, ok? A gente sabe que a gente vai ter uma variável com o nome da função aqui, mas a gente não sabe o tipo dela. Da mesma forma, a gente vai ter uma variável do tipo da função, mas a gente não sabe o tipo dela. Como é que a gente faz para saber o tipo delas? Para saber o que a gente está chamando? Bom, OpenGL é uma especificação e a gente sempre pode entrar no site do OpenGL e pegar os headers. Porque isso é basicamente o que a gente precisa do OpenGL. A gente precisa saber quais são as funções, quais são os tipos de parâmetros que elas recebem e algumas enumerações e afins. O resto, basicamente, a sua placa o driver da tua placa de vídeo já fornece para você. Bom, o que a gente vai precisar aqui é o core ARB e o ext. Agora eu não tenho certeza. 1.2 and above. Sem dúvida a gente precisa do ARB. WGL-ext. É esse que a gente precisa. Tá. Eu vou pegar esse header file. Você vê que aqui não tem código, não tem implementação. É só um monte de defines, typedef e coisas assim, só para dizer, olha, essas funções existem, essas são as características dessas funções, esses são os tipos de parâmetros que elas recebem, etc. Eu vou salvar esse cara em small include. Na verdade, WGL é uma coisa meio que de Windows. Cara, eu vou fazer o seguinte, vou botar em small folder GL e vou salvar aqui em GL tanto WGL-ext quanto o core ARB. E a gente não precisa mais dessas abas. Vamos incluir esses caras aqui. Include small include gl gl-ext.h. E agora que eu esqueci o nome deles, wgl-ext e wgl core arb.h. Ok, o que a gente precisa agora é pegar o include small gl wgl-ext.h, porque eu quero saber o tipo de dados, qual é o typedef para essa função aqui, wgl choose pixel format rb. wgl choose pixel format rb. E a gente vê que tem um typedef aqui. Ele está definindo um ponteiro para uma função e ele chamou esse tipo de pfn wgl choose pixel format arb proc.
como o ponteiro para uma função que retorna bool e recebe um HDC, um array de inteiros, um array de floats e algumas outras coisas. Bom, a gente vai pegar esse cara e vai dizer que ele é o tipo do nosso ponteiro aqui. E a mesma coisa para o create context attributes. Esse é o tipo da nossa função. Ok? Agora o que a gente precisa fazer é chamar essas funções, porque a princípio eu tenho um ponteiro para ela. Então agora, antes de chamar essas funções, a gente já obteve tudo que a gente precisava obter desse primeiro contexto OpenGL, dessa janela dummy que a gente criou. Então eu vou desassociar esse contexto da nossa thread com wgl make current, passando 0 e 0 tanto como DC quanto como RC. wgl delete context, passando a dummy window DC, e vou destruir a janela com destroy window e passando a nossa dummy window. Só deixa eu ver se o nome dessa função está certo. Platform destroy window com D minúsculo. Isso me mostra que eu estive chamando isso errado o tempo todo. Destroy window. Então a gente já se livrou desse contexto OpenGL, que não serve para nada. Nos livramos da janela, que não serve para nada. E a gente pode começar a criar um contexto OpenGL de fato, com todos os atributos que a gente precisa, usando essas duas funções que a gente pegou. Então o que a gente precisa fazer agora é chamar de fato essas funções que a gente já pegou o ponteiro para elas. A gente quer chamar wgl choose pixel format arb. Sim. O que essa função recebe? wgl choose pixel format. Ela recebe o DC da janela, então é a nossa window DC. Ela recebe uma lista de atributos inteiros. Então vamos criar a nossa const int pixel format attributes list, attribute list, e eu conheço isso. Ela é uma lista de atributos. Tem vários defines aqui que dizem quais são os atributos, mas eles são defines inteiros, e o último elemento tem que ser um 0 para ele saber quando parar. Já vamos passar esse cara aqui como pixel format attrib list. Depois ele recebe uma lista de atributos float, eu sei que a gente não vai usar. Depois ele quer saber o número máximo de formatos que a gente quer receber. Eu só quero que ele retorne um formato o mais próximo possível do que a gente está pedindo. Depois é um ponteiro para uma variável que vai receber o número de formatos que ele retornou. Eu não sei se a gente pode passar 0. E isso é meio importante até para a gente saber se ele de fato conseguiu retornar o 1 que a gente queria. Deixa eu ver se a gente já tem uma variável para isso, se eu não me engano. Pixel format, não temos. Então eu vou criar aqui um int
numpixelFormats é igual a 0 e a gente passa o endereço, o endereço de numpixelFormats, ponteiro para o índice de formato, não, número, não é verdade, me enganei. A verdade aqui é um ponteiro para o pixelFormat. Esse cara foi definido aqui em cima, que é o cara que vai receber o índice do pixelFormat que ele retornar para a gente. Ok, então esse cara, depois a gente vai preencher esses atributos aqui, mas uma vez que a gente tenha chamado esse cara, eu tenho que checar se o número de pixelFormats for menor ou igual a 0. E nesse caso, eu vou logar um erro, mas eu não vou destruir a nossa dummy window porque ela já foi destruída. E eu só retorno false aqui. Tá, vamos começar a preencher esses atributos aqui. Ok, esses são os atributos WGL e XTPixelFormat. Eu sei mais ou menos o que eu quero. Eu quero WGL pixelFormat, que é draw to Windows ARB. Eu quero dizer que esse cara é um GL true. Depois eu quero WGL support OpenGL GL true. WGL color é basicamente o que a gente passou. Color bits ARB, eu quero color bits, que é um parâmetro que a gente passou, bits, e WGL depth bits ARB com depth bits. Não sei se vocês passamos alguma coisa. Para o pixelFormat, draw to Windows, suporte OpenGL e passando depth e passando a quantidade de bits para color e para depth buffer. Eu acho que é só isso que a gente precisa. Draw to Windows, suporte OpenGL. WGL double buffer ARB com GL true. Então, esses são os atributos que a gente quer passar. Você vai perceber que todos esses caras aqui são números inteiros definidos aqui nesse arquivo .h. Então, o que eu estou passando é uma lista de inteiros. GL true é 1. E essa lista de inteiros está sendo passada aqui para o chosePixelFormat ARB. Uma vez que a gente tenha passado isso, ele tenha retornado um pixelFormat para a gente, o que a gente precisa fazer é setar esse pixelFormat. E a gente já fez isso antes. Isso foi chamando setPixelFormat. E a gente só passa o DC da janela, o índice do pixelFormat e a estrutura PFD. Se eu não conseguir passar o pixelFormat, que recebe window DC, pixelFormat e a estrutura pixelFormat descriptor. Se esse cara retornar false, eu também preciso logar um erro e retornar false na minha função. Agora, se eu conseguir setar esse pixelFormat novo na minha janela, o que eu preciso fazer agora é criar de fato o novo contexto OpenGL que a gente vai atribuir à janela. E isso é feito com aquela outra função que a gente chamou, que a gente pegou
o endereço dela, que é o WGL, perdão, que é o Create Context Attributes ARB. O que a gente vai fazer é checar se a gente consegue chamar Create Context Attributes ARB. Subir o código um pouco. Vamos ver o que essa função recebe. Create Context Attributes ARB. Então ela recebe o handle da janela, Create Context Attributes, ok. Window, o DC da janela, um Shared Content. Eu acho que a gente não tem Shared Context. Tá, a gente não tem um contexto compartilhado, então eu vou passar 0. Depois ele pede uma lista de atributos que eu vou criar aqui agora. Const int context attributes. É um array de inteiros que é igual. E vamos passar o endereço desse cara aqui, context attributes. E caso isso não dê certo, a gente vai fazer a mesma coisa de sempre. Logar erro. Eu vou logar esses erros todos no outro vídeo, porque eu tenho algumas coisas já para ajustar no código, então a gente vai fazer... Bem provável o próximo vídeo vai ser um vídeo de arrumação de código antes da gente começar a trabalhar no renderizador. Mas é basicamente isso que a gente precisa agora. A gente cria o context e agora a gente tem que começar a passar atributos. Deixa eu só verificar se eu não esqueci nada. O DC, um contexto compartilhado que é 0, que a gente não tem, e a lista de atributos. Ok, a lista de atributos, que são esses caras aqui. A gente quer passar WGL context major version ARB, que vai ser o nosso GL version. Como é que foi que a gente nomeou no nosso código aqui? GL major version. Olha só, major version e version minor. GL version major. Vamos trocar aqui no ponto H também. GL version major. Version major. E a gente quer minor e minor. Qual outro atributo a gente tem que passar? Eu não quero um contexto compatível, eu quero um contexto core profile, então context flags. Tá, eu tenho que passar essa context flag, wgl context flags ARB, e aí eu posso passar uma lista de flags. É um bit set, então eu posso combinar elas. Quais flags a gente tem interessantes aqui? Eu quero esse aqui, WGL Context Core Profile Bit ARB. E tem um outro interessante também, que é, eu vi agora há pouco, Debug Bit. Acho legal a gente passar isso, que aí a gente tem acesso a alguns logs do OpenGL, se a gente estiver compilando o debug. Dá pra gente fazer uma coisa bem legal aqui. Eu posso checar se
small debug. Nesse caso eu passo um wgl context debug bit arb. Isso é um conjunto de bits, então estou passando aqui um OR para juntar com a próxima flag, caso eu passe ela. E eu só tenho uma flag mais para passar aqui, que é o wgl core profile. Deixa eu achar aqui o nome disso. Context core profile mask. Context core profile bit arb. Esse cara. wgl context core profile bit arb. E a gente precisa passar 0 também, porque essa lista espera terminar em 0. E a gente tem todos os atributos do nosso contexto OpenGL. A gente vai fazer essa chamada, create context attributes arb. E se esse contexto for criado com sucesso, o que a gente precisa fazer é associar esse contexto à nossa thread. Então, wgl make current, e eu passo window dc e window rc. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Não, é só isso. Agora, se eu não conseguir transformar esse contexto no meu contexto atual, adivinha o que a gente vai fazer? Sim. Agora, se eu cheguei aqui, significa que eu consegui passar por toda essa etapa de inicialização e eu vou retornar true, o que significa que a gente tem um contexto OpenGL válido. Eu vou lá no nosso small s launcher, e assim que a gente criar a nossa janela, eu vou chamar platform.initOpenGL, e esse initOpenGL precisa de uma window, ele precisa da versão do OpenGL, eu vou botar 3, major e 1 como minor. E eu não vou passar nada nos outros parâmetros, porque só uma coisa, se esse cara falhar, eu já quero terminar o programa aqui. Sem o OpenGL a gente não prossegue. Vamos compilar o código para ver no que dá. Ele não consegue incluir wgl-ext.h. Vamos ver o que tem de errado aqui. Provavelmente small include small. Ok, esse erro de compilação aqui, ele está reclamando de um arquivo khr platform, que também é uma coisa do Cronus Group, que é o comitê que mantém o OpenGL, e é um outro arquivo .h gerado por eles. Eu baixei esse arquivo aqui. Também vou botar o link lá na descrição do vídeo. Então minha pasta de include está com essa estrutura. Include small tem gl e khr. Khr eu tenho platform e gl eu tenho esses dois caras aqui, que eu já falei antes. E para isso funcionar eu preciso... Porque como ele está adicionando o caminho dessa forma, khr barra, então isso significa que ele espera que existe alguma pasta sendo passada para o compilador. Isso eu expliquei no segundo vídeo. Como o compilador espera encontrar esses arquivos de include. E tá de tal forma que ele espera encontrar uma pasta chamada khr e depois khr platform.
Então eu vou ter que alterar o nosso CMake Lists aqui na nossa plataforma para que ele inclua também o diretório include small. Por que o diretório include small? Porque dentro de include small tem KHR, KHR platform, que é exatamente o que ele procura. KHR, KHR platform. Se eu salvar isso e compilar, vê que a gente tem outros erros aqui, mas são erros associados todos ao nosso código. Ok, nada externo a ele, então é fácil da gente corrigir. The following is treated an error conversion from int to byte requires a narrowing conversion. Ok, então um byte. Quem mais? Color bits, tudo bem, byte. Depois ele reclama que cannot convert from proc. Aham, claro. A gente tem que fazer um cast aqui. E aqui também. Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar a linha aqui no igual. Qual o problema agora? Não consigo converter o argumento 1 de HDC para GLRC. Delete context é um RC e não um DC. O que mais? Os tipos apontados não são relacionados. Delete context. Compilou de novo e ele mudou. Eu não consigo converter o argumento 6 de int pointer para unsigned de int pointer. Então esse cara é o int pointer. Ok. Quem é window WD? Window DC. Ele não acha o WGL create context com os parâmetros que eu passei. Nem o delete context, nem o get proc address, nem o make current. WGL make current. E o motivo disso é que a gente precisa linkar com o OpenGL 32.lib. E a gente precisa passar isso para o CMake de alguma forma. O que esses erros de compilação indicam para a gente? Em primeiro lugar, que eles não são erro de compilação, eles são erro de linking. Apesar do compilador ter entendido a nossa intenção e saber de quais funções a gente está falando, na hora de gerar o código, o linker não conseguiu achar a implementação dessas funções. E a razão disso é que a gente não está linkando com a DLL do OpenGL que o Windows fornece para a gente. Por exemplo, WGL Create Context. Se eu procurar WGL Create Context, aqui na documentação do Windows, você vai perceber que a gente precisaria... Essa API está na OpenGL 32DLL e a gente teria que linkar com o OpenGL 32.lib. E a gente só não está dizendo isso na hora da gente compilar. Então, o que a gente precisa fazer é aqui no CMake adicionar essa linha que primeiro diz para ele procurar OpenGL nessa plataforma. E uma vez que ele encontre, a gente disse que ele é required, quer dizer que se ele não encontrar ele vai falhar. E uma vez que ele encontre, ele vai preencher uma variável chamada OpenGL Library, que é o caminho desse arquivo .lib, e a gente pode simplesmente adicionar essa nova linha aqui que diz
olha, compila a minha plataforma, compila a nossa DLL, aliás, linka a nossa DLL Small Platform com a OpenGL lib e tudo vai funcionar. Pelo menos esse problema de linking, a gente já não tem mais os mesmos problemas aqui. Mas ele está reclamando, por exemplo, que ele não encontrou essa função init OpenGL. E é claro, porque eu disse que GL é com L minúsculo aqui, tanto aqui quanto init. OpenGL com L minúsculo. Vamos botar para maiúsculo. Agora a gente tem um erro diferente, que ele diz, olha, init OpenGL não tem 3 argumentos. E é verdade. Eu esqueci foi de passar valores padrão aqui no 32 bits para cor e 24 bits para depth. E a gente consegue compilar. Vamos fazer só um teste e ver se o nosso programa ainda roda. Se a janela abrir e fechar imediatamente, significa que a gente não conseguiu criar um contexto OpenGL. Se a janela ficar aberta, é porque a gente conseguiu. Uou! Ok, vamos debugar e descobrir o que está acontecendo. Eu pensei em simplesmente corrigir os erros e mostrar no final do vídeo, né, o que estava causando, o que fez essa janela fechar de repente, e o que está acontecendo. Mas eu acho que vai ser muito interessante se eu debugar o problema e mostrar como descobrir o que está acontecendo. Já que são vídeos para estudo e para mostrar como é feito o desenvolvimento desse tipo de software, eu acho que vai ser bem interessante eu mostrar. Eu vou rodar o Visual Studio aqui para debugar o programa. devenv /debug as build small SDK bin slauncher exe devenv. Passei alguma coisa errada. devenv /debug as. Se você apertar F11, ele vai botar o breakpoint na primeira instrução. E o que a gente quer é dar um F11 aqui em init OpenGL e tentar ver passo a passo o que ele está fazendo. Vou botar um breakpoint aqui, no momento que ele vai tentar criar a dummy window. E olha só que interessante. A dummy window é nula. A gente não está conseguindo criar a dummy window. Por quê? Bom, se a gente for adiante e entrar aqui no Create Dummy Window, você vai perceber que ele falha aqui, registrando a classe. E o motivo dele falhar registrando a classe é que toda vez que a gente está criando uma janela, a gente está tentando registrar a classe. Isso não é necessário. Na verdade, isso não pode ser feito dessa forma. Então, para combater isso, e como a gente só tem um tipo de classe de janela, o que eu vou fazer para combater isso é checar se a gente já tem uma classe criada, uma classe do tipo Small Window Class, que é o que a gente definiu aqui. E se essa classe já está criada, eu só não vou tentar criar. Okay? Então, se alguma coisa, ainda não sei o que vai fazer, como é que a gente checa isso. Mas se a gente checar que a classe não existe, então a gente prossegue e tenta registrar ela. Agora, se ela já foi registrada, eu só passo por cima. Como é que a gente checa por uma classe de janela se ela já está criada ou não?
get class info é x. O que essa função faz é obter informação de uma classe de janela, mas se a classe de janela não encontrar, mas se essa função não encontrar uma classe registrada, ela vai retornar 0. E é exatamente o que a gente quer. Então ela recebe o handle de distância, o nome da classe e uma estrutura para ela poder botar os valores. Vamos lá. Então preciso botar a estrutura aqui fora, porque ela precisa preencher. Get class info é x. H-instance, o nome da classe, que é small window class, e o endereço de uma estrutura window class. Então, se esse cara não conseguir retornar informações sobre essa classe, quer dizer que ela não foi registrada. E aí sim a gente prossegue para registrar ela. E você vai ver, bom, deixa eu compilar aqui. E você vai ver que o problema vai passar a ser outro agora. A gente conseguiu criar o window, certo? Ele não é mais nulo. Mas a gente vai ter um problema aqui, no momento que a gente tenta pegar o endereço dessas funções. Esse cara não está inicializado. Assim que eu passar dessa linha, ele passa a ser um ponteiro para OpenGL, 64, DLL, blá blá blá, o endereço da função aqui. Já esse caso, o create_context_attrib não. E claro que ele vai falhar no momento que eu tentar chamar essa função, porque eu vou tentar chamar 0. Eu não posso chamar uma função 0 e ele vai quebrar aqui. Ok? Tá. Esse problema é mais simples de resolver do que parece. Create context attrib. Na verdade, o problema é que eu dei o nome errado para a função. Get_proc address. O nome da função é WGL, ok? WGL create context attrib ARB. WGL. Então, WGL create context attrib. Outra coisa é que a gente nunca estava salvando o resultado dessa função. Então eu criei um render context aqui. Se esse render context for falso, eu retorno e termino a função. Se não, eu atribuo ele à minha dummy window. Isso estava faltando também. Deixa eu compilar aqui o código. Cometi algum erro em algum lugar. WGL. Esse cara vai receber o WGL create context attributes ARB vai retornar um render context para a gente. Eu checo por esse render context e se a gente passar nessa checagem, eu vou atribuir esse render context para a nossa window. Porque senão essa linha aqui de baixo vai falhar, ok? Vamos compilar. E vamos entrar. Vamos dar um F5. Eu consigo pegar o ponteiro para essa função e eu consigo pegar o ponteiro para essa função. Ok, destrói window.
choose pixel format, set pixel format, os atributos do nosso contexto. Ele retornou um render context diferente de 0, então a gente passou dessa linha, salvei, usei o contexto e retornamos true, o que significa que a nossa janela vai ficar aberta e não vai fechar. E ao que tudo indica, a gente tem uma janela no Windows com contexto OpenGL Core Profile válido. Como é que a gente valida isso? Como é que a gente confirma que o nosso contexto OpenGL está funcionando? Eu vou pegar o endereço de uma outra função. Só que eu preciso do... Eu vou pegar duas funções aqui. No próximo vídeo eu vou organizar isso e vou pegar o ponteiro de todas as funções que a gente precisa. Mas por hora, eu só quero encerrar esse vídeo mostrando que a gente consegue chamar funções OpenGL e já renderizar alguma coisa. Então, vamos procurar aqui no nosso include small gl. A gente vai trocar só a cor de clear dele, clear color, pfn clear color proc, e eu vou definir como uma variável global aqui, gl clear color, e gl clear pfn gl clear proc. gl clear. Então a gente tem aqui o ponteiro para duas funções. Vamos pegar elas aqui também. Com gl clear color é igual a pfn gl clear color proc com wgl get proc address. gl clear color, gl clear, gl clear. Esqueci de alguma coisa? Não. Tá, por que eu botei essas variáveis aqui em cima e não junto com as outras que eu peguei? Porque eu vou precisar chamar pelo menos o gl clear todo frame. Onde eu vou chamar isso? No nosso update, a princípio. Gl clear, gl color buffer bit, se eu não me engano. gl color buffer bit e vamos chamar um gl clear color bem aqui antes de retornar. Eu vou chamar gl clear color com vermelho, vai 1.0 f 0 0 e alpha 1.0 f. Como a gente está usando double buffer, eu vou precisar trocar o buffer no depois de dar o clear. wgl swap buffers. Ok, vamos ver se eu tenho ele aqui. wgl swap buffer. Vamos ver a documentação.
Só swap buffers. E ele espera o descer da janela. Swap buffer. Vamos ver se eu não esqueci nada. Uou! Por quê? Ok. Problema resolvido, eu vou explicar qual era o problema. A gente quer pegar o ponteiro dessas funções aqui, né? O glClearColor e o glClear. Acontece, eu não estava me lembrando disso, essas funções não são obtidas com wgl getProcAddress, mas elas são obtidas com getProcAddress. getProcAddress. Que precisa receber. Eu preciso dizer da onde eu quero carregar essas funções. E gl32dll. E eu preciso carregar a DLL do OpenGL com load library a OpenGL 32.dll. E se eu não me engano, tem um outro parâmetro para esse cara. SDN OpenGL load library. Na verdade, get module handle não é load library, é get module handle. Me enganei. Bom, eu preciso pegar o handle dessa DLL que já está carregada com get module handle e passar esse handle para o getProcAddress OpenGL32dll OpenGL32dll. Só que eu vou fazer isso aqui embaixo. Já vou fazer isso pegando do nosso contexto novo. E aqui é onde a gente vai retornar no próximo vídeo, obtendo o ponteiro para outras funções. Get OpenGL functions here. Function pointers here. Ok. Vamos debugar o nosso código. Aliás, faltou compilar o nosso código. Eu errei alguma coisa. Hmodule. Ok. A gente quer aqui no init OpenGL checar se ele consegue chegar do nosso return true. Ok, aqui. E ver se aqui ele consegue pegar o ponteiro das funções. Então, clearColor está aqui, OpenGL32, ele consegue pegar o símbolo, e glClear também. Então, se está tudo certo, a gente tem que ter uma janela com fundo vermelho, onde esse fundo vermelho está sendo renderizado todo frame, aqui na nossa função de atualização. Ok? glClear, com a cor que a gente escolheu, que é o vermelho, lá em cima. E ele vai ter que estar trocando os buffers a cada atualização. E sim, a gente tem uma janela sendo renderizada já com uma função OpenGL. Vocês perceberam que o processo todo foi cheio de detalhezinho que eu ia esquecendo e que dava um problema aqui e tinha que debugar e tal.
isso é meio que natural de quando você está fazendo esse tipo de coisa. Trabalhar com a API do Windows é inevitável você cair nessas situações. E eu queria mostrar como é o desenvolvimento de fato quando você tem que fazer as coisas e não só usar uma biblioteca e não fazer ideia do que está por baixo. É evidente que eu posso agora pegar esse código, talvez fazer uma lib para mim e nunca mais ter que programar ele de novo e simplesmente linkar o meu código com essa biblioteca que eu mesmo fiz e que eu sei os problemas e as funcionalidades que ela tem e eu tenho total controle sobre ela e esse tipo de coisa. Eu recomendo todo mundo a desenvolver dessa forma sempre que possível. Nem sempre é possível. Às vezes você tem um prazo para ontem e simplesmente é aceitável você pegar alguma coisa pronta, mas no nosso caso que a gente está estudando, a gente realmente quer entender cada parte e essa é a proposta dessa série. Então, eu vou revisar o código que a gente escreveu agora. Acho que se a gente vendo ele todo, ele vai ficar mais simples de entender. E se tiver alguma dúvida, eu recomendo que as pessoas olhem também o outro vídeo que eu fiz para minha outra engine, que eu expliquei todos os detalhes sobre device context, todos os detalhes sobre a obtenção do contexto OpenGL e tal. Como eu falei no início do vídeo, eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo. Está muito detalhadinho ali. Ok? Então, para revisar, a gente criou uma janela com tamanho desprezível, sem título. Especificamos um pixel format. Pedimos para o Windows nos dar um pixel format parecido com esse que a gente especificou. Setamos esse pixel format para essa janela dummy que a gente criou e criamos um rendering context para essa janela e associamos ele à nossa janela barra nossa thread. Okay? Feito isso, a gente tinha um contexto OpenGL 1.0 que dava para a gente fazer praticamente nada do que a gente precisa, mas deixava a gente conseguir chamar essas duas funções aqui. Quer dizer, obter o ponteiro para essas duas funções, que é o WGL Choose Pixel Format ARB e o WGL Create Context Attributes ARB. Essas duas funções são usadas para a gente aí sim criar um contexto OpenGL Core Profile que deixa a gente usar shader, que deixa a gente usar várias funcionalidades modernas do OpenGL e é isso que a gente quer fazer na nossa engine. Então, uma vez que a gente tenha pego o ponteiro dessas funções, a gente descarrega esse contexto OpenGL, desassocia ele da nossa thread, deleta esse contexto e destrói essa janela que a gente criou só para usar esse contexto. Então a gente especifica um pixel format diferente, um pixel format com todos os detalhes que a gente precisa para usar o OpenGL Core Profile e chama o WGL Choose Pixel Format para pegar um pixel format o mais parecido possível com isso que a gente experimentou, que a gente especificou, desculpa. É que são 4 da manhã. Setamos esse pixel format e uma vez que esse pixel format está setado na nossa janela, a gente pode criar um contexto OpenGL para essa nossa janela e a gente vai fazer isso com WGL Create Context Attributes ARB, que é essa extensão aqui, e aí sim a gente consegue passar alguns atributos bem interessantes para o nosso contexto. Os dois mais óbvios e importantes são GL Version Major e Minor, que deixa a gente dizer, ei, eu quero um contexto OpenGL 4.0, OpenGL 3.1 ou 3.3, e a cada versão dessa você tem acesso a mais funcionalidades, ok? Claro que para um jogo é interessante você não estar lá no topo. Se você quer ter um maior número de dispositivos rodando o teu jogo, mas a nossa engine já começa com alguma flexibilidade, porque a gente, a princípio, consegue especificar isso no launcher. Como a gente fez aqui. Aqui deu launcher.
Aqui a gente especificou que a gente quer um 3.1. No futuro, nada impede a gente a usar, obter esses números de um arquivo de configuração ou de um parâmetro passado para o programa. Mas ainda assim a gente tem flexibilidade de escolher a versão que a gente quer do OpenGL. Depois a gente especifica algumas flags aqui. E uma dessas flags é o Core Profile, que significa que eu quero só OpenGL moderno, não tenta me dar um contexto OpenGL que tem funções modernas e funções deprecadas do OpenGL. É isso que essa flag significa. E se a gente estiver compilando nossa engine como modo debug, a gente também vai conseguir pegar algumas informações de debug das chamadas OpenGL. Uma vez especificados esses atributos, a gente cria o contexto OpenGL, passando esses atributos para essa função, que a gente pegou o ponteiro. E se a gente conseguir, a gente torna esse contexto OpenGL o contexto ativo para a nossa janela e a nossa thread. Uma vez feito isso, a gente começa a pegar os ponteiros das funções que a gente vai usar na nossa engine. E hoje eu só vou pegar dessas funções, porque eu só queria mostrar ela funcionando. A nossa janela ficando vermelha. Justamente porque a gente especificou aqui com uma chamada OpenGL GL Clear Color, e eu passei 1 para vermelho, 0 e 0 para verde e azul. E depois a gente tem o GL Clear sendo chamado todo frame e um swap buffer, porque a gente está usando double buffer, ou seja, em um frame a gente escreve num buffer e apresenta outro, no outro frame a gente inverte. Mostra o último buffer que a gente estava escrevendo e apresenta o último que a gente escreveu. Não, calma. 4 e 9 da manhã. A gente escreve num buffer e mostra o último que a gente escreveu e a gente troca os buffers a cada frame. E sim, temos nossa engine agora é capaz de usar OpenGL e o mais legal, sem utilizar nenhuma biblioteca, tudo feito por nós. É isso. Espero que tenha ficado um mínimo de clareza. Se não, assiste o vídeo de novo, deixa suas perguntas aí para mim, vai ser um prazer responder. Aproveitem o vídeo, para mim é hora de dormir. Tchau.